Olá pessoal, bem-vindos à nossa Masterclass aí do curso de Gestão de Contratos. Lembrando que esse curso ele é muito importante. Qualquer trabalho que você vai utilizar, que tenha algum tipo de relação com o fornecedor, muito provavelmente você vai ter que estar amparado por um contrato. E nesse curso a gente fala justamente sobre a elaboração desses contratos. A gente vai apresentar no curso o ciclo de vida dele, a gente vai também falar sobre negociação, arquivamento, organização e tudo que é importante para você ter aí uma boa gestão, Sem mais delongas, eu vos deixo com o professor aí do curso que vai apresentar aí o case, essa filosofia, essa abordagem geral da gestão de contrato. Então agora nós vamos ver o que é a gestão de contratos. Okay? Então tem essa citação aí do Arnaldo Rizzardo, que é um jurista, foi um desembargador aposentado e um grande escritor de livros jurídicos, Então, com relação ao contrato, ele fala o seguinte: para disciplinar os interesses, para possibilitar uma coexistência pacífica entre os seres humanos, implanta-se uma ordem na qual se contemplam direitos e obrigações. A obediência aos direitos e obrigações torna possível e pacífica a coexistência. Bom, o que isso quer dizer? Que sociedade, que a gente vive, existem uma infinidade de contratos. Então, você, pessoa física, pessoa jurídica, então existe uma infinidade de contratos que regulam essas relações, principalmente as relações comerciais entre pessoas, pessoas físicas e jurídicas. E a obediência, o cumprimento fiel desses contratos, esses acordos, faz com que você viva numa sociedade mais equilibrada e pacífica. Imagina o seguinte: você não ter, se a maioria das pessoas não cumprem os acordos, o que seria da sociedade? Estaríamos mergulhados no caos. Ok? Então, o que acontece? Onde que a gente precisa usar essa gestão de contratos? Então, ou entre pessoas, ou entre a administração pública, ou empresas privadas, ou entre eles. Você vai ter contratos e gestão de contratos entre administração pública e empresa privada, entre empresas privadas e entre pessoa e empresa privada, então aqui se cruza. Ok? Bom, então o que é a gestão? Gestão, ela vai desde a criação do documento, que é o contrato, desde a parte da negociação. Então ela vai executar depois esse contrato, vai administrar, ok? E vai rever os documentos contratuais continuamente. E como que ela faz isso? Ela faz isso através do monitoramento, A gestão faz através do monitoramento das etapas do projeto, dos documentos, com a padronização de termos. Padronização de termos aqui é o seguinte: você gerencia vários contratos, você vai padronizando, vai deixando a gestão mais eficiente. E como que é feito isso? Você faz valer cumprir, o gestor de contrato, ele tem que fazer cumprir as medidas contratuais. Você tem um acordo entre duas partes, duas ou mais partes, então o gestor tem que fazer cumprir, tanto do lado dele como do lado da outra parte, tem que fazer cumprir esses contratos. Isso é uma garantia, isso dá uma garantia para todas as partes, a garantia de que o objeto vai ser executado e que as partes vão atingir os seus objetivos. Então a gestão de contratos, ela serve para gerir qualquer tipo de contrato. Então aqui nós temos vários tipos de contrato. O curso vai focar mais em contratos de compra e venda, e contratos de serviços, a prestação de serviço. Ou contratos que incluem tanto compra e venda de serviços. Mas a gestão serve para qualquer tipo de contrato. Então ela pode ser para compra e venda, trocas, aquisições, acordos financeiros, doação, terceirização, contratos de seguros, financiamento e diversos acordos entre duas pessoas. Ok? Então, existem mais outros tipos de contratos
que não estão inclusos aqui, mas também a gestão vai desde os contratos mais simples até os contratos mais complexos. Ok? Então, o que a gestão traz de benefício para a empresa? Então, ela traz os benefícios de redução de custos, né? De alcançar os lucros planejados, né? E fazer com que tenha a plena satisfação do seu cliente, ok? Então, uma das principais funções do contrato é contribuir para melhorar a imagem da corporação diante dos seus clientes e fornecedores, ok? Bom, principalmente com relação ao cliente, né, que você vai perpetuar, né, a ideia de você perpetuar sua relação com esse cliente, né, não apenas executar um contrato, mas visando contratos futuros. Então, agora nessa aula nós vamos ver um case de sucesso em que envolve o gerenciamento de contrato bem feito, ok? Então, o contexto. Então, uma profissional chamada Ana, ela acabou de assumir a área de gestão de contratos de uma empresa, né? E ela se deparou com vários problemas, né? Porque a gestora anterior era desorganizada, não tinha uma boa gestão, né? Bom, então um dos contratos mais preocupantes, o contrato principal, que havia muito problema quando a Ana assumiu, era um contrato de fornecimento de equipamentos e serviços de telecomunicações, né, para uma empresa de telefonia, né, uma empresa de serviços telefônicos, né. Quer dizer, a empresa que a Ana trabalha é uma empresa fabricante de equipamentos de telecomunicações, ok? Então, a Ana encontrou vários problemas, né? Então, ela fez um levantamento, primeiramente, o levantamento do contrato. Então, o ciclo de vida desse contrato é de 14 meses. Okay? Qual que era o objeto? O fornecimento de 1.200 equipamentos, né, de modems, chamados modems óticos, né? E os seus respectivos serviços de instalação e teste. Ok? Bom, e o contrato era um contrato guarda-chuva. Então, o que é um contrato guarda-chuva? Nós vamos ver lá mais para frente nos conceitos de contratos. Contrato guarda-chuva é um contrato onde você deixa aberto algumas cláusulas, né? Nesse contrato específico, esses 1.200 equipamentos é apenas uma estimativa, né? Então, ele pode variar para menos ou para mais, né? Por isso que é chamado de contrato guarda-chuva. Então, quais foram os problemas, né? Faltavam 2 meses para o encerramento desse contrato e essa gestora, a Ana, encontrou vários problemas. O primeiro, 15% do faturamento, né, estavam em atraso. Quer dizer, 15% de faturamento numa empresa grande ou num contrato grande, ele traz grandes prejuízos, traz grandes transtornos financeiros para a empresa, né? Então, foi o primeiro problema que ela encontrou. O segundo, nesse contrato também havia a contratação de um treinamento para operar esses equipamentos, né? E esse treinamento que era para ter ocorrido no começo do contrato não tinha sido realizado até então. Faltavam 2 meses e ainda não tinha sido realizado. Ok? O outro problema, o cliente estava exigindo alguns notebooks, né, que não estavam no escopo do contrato, mas o cliente alegava que deveria ter esses notebooks, ok? E alguns equipamentos estavam sendo entregues com até 2 semanas de atraso. Então, esses foram os 4 principais problemas que a Ana encontrou, né, nesse contrato, na execução desse contrato. Então, o primeiro passo, né, para um bom gestor é fazer o levantamento. Por que essas coisas estão ocorrendo? Então, o que a Ana conseguiu identificar? O primeiro, os pagamentos em atraso ocorriam nas cidades, né, onde era entregue em cidades muito distantes das capitais. O que acontece? O contrato ele tem um fornecimento pulverizado, né? Uma empresa de telecomunicações que presta serviço de telecomunicações, então ela abrange aí quase 30% do território nacional. E ela tem que mandar esses equipamentos para quase todas as cidades em que ela atua, né?
que aconteceu? Em algumas dessas cidades, né, o equipamento chegava, né, cidades pequenas, a pessoa que recebia assinava lá o recibo de entrega, né, o transportador, pegava esse equipamento e já ia instalar, porque como a empresa é reduzida, só tinha ele para fazer todos os serviços, tanto os burocráticos como os técnicos. Então ele deixava, para ele não era prioridade pegar esse documento fiscal e dar entrada, né, no software, né, no sistema de gestão do cliente, né, que era dali que partiam os pagamentos para a empresa da Ana. Então, foi isso que ela identificou. E esses problemas se davam principalmente nas cidades pequenas, né, aqueles 15% de faturamento se davam principalmente nessas cidades, né? Nas demais cidades maiores, nas capitais, como o cliente já tinha mais organização, então tinha uma pessoa específica para colocar as informações no SAP, né, que é o sistema, que era o sistema de gestão do cliente, e tinha todo o fluxo, já era mais organizado. E nessas pequenas localidades, não. Então, se perdia, né? Então, e a antiga gestora não ia atrás disso daí, desse problema de recebimento desses equipamentos. Bom, treinamento. Por que o treinamento ainda não tinha sido realizado? 10 meses, né, de contrato e ele ainda não tinha sido realizado. Já era para ter sido realizado no começo do contrato, né? Treinamento para o cliente, né, para a operação desses equipamentos. O que aconteceu? O que foi vendido para o cliente foi um treinamento para 16 pessoas, 16 treinandos, né, com carga horária de 80 horas, com relação em 10 dias e 8 horas por dia. Ou seja, em 2 semanas, o cliente tinha que disponibilizar 16 funcionários, né, para participar de um curso, né? Então, o cliente, né, como ele não tinha como disponibilizar 16 treinandos durante 2 semanas, período integral, ele solicitou à equipe de treinamento da empresa de Ana que esse treinamento fosse reduzido, né? Ele só poderia disponibilizar 3 funcionários em 3 dias, né, com uma carga de 24 horas, né, ou seja, 8 horas por dia. O que aconteceu? O responsável pelo treinamento da empresa de Ana, ele se recusou a fazer essa redução. Ele alegou o seguinte: não, eu levei um tempo aí, levei mais de 1 ano, 2 anos para fazer esse curso e não vou reduzir, porque não tem condições, né, dos treinandos aprender adequadamente com tempo reduzido, né? O terceiro problema que ele encontrou, que o cliente estava solicitando notebooks, né, para fazer a operação desses equipamentos, né, mesmo não constando em contrato, né, não estava no escopo do contrato o fornecimento, mas ele alegou que tinha uma cláusula no contrato que dizia que o fornecedor tinha que fornecer todos os equipamentos necessários a total e completa operação, né? Foi outro problema, ela levantou esse problema. E o último problema, que era o atraso dos equipamentos, ela também descobriu, né, que esses equipamentos estão chegando com até 2 semanas de atraso. Eles estavam ocorrendo em algumas cidades do interior do Maranhão e do Piauí. O que ela descobriu? A empresa que fazia o frete, né, desses equipamentos, ela tem sede em todas as capitais do Brasil e em algumas cidades do interior. Só que a logística dela nesses estados, né, como ela tinha pouca demanda, ela era feita de uma forma precária, né, nas cidades do interior. Então, o que acontecia? Ela recebia na capital desses estados
E aí ela não tinha uma logística para levar para o interior. Então, geralmente, ela contratava profissionais freelancers, né? Ou um motoqueiro, ou uma pessoa qualquer. Isso estava atrasando em até 2 semanas a entrega desses equipamentos, né? E isso causa um problema com o cliente, tanto com o cliente, né? E com a empresa também, que demora para receber, né? Para faturar e receber. Bom, então, a primeira solução, né, que a Ana encontrou para o primeiro problema, que era o atraso de 15% do faturamento, ela abriu 2 frentes, né? Então, tem 2 problemas para resolver. Primeiro, receber os 15% que estavam atrasados, né? E o segundo, como fazer preventivamente que isso não mais ocorresse. Então, ela conseguiu identificar no cliente, né, uma pessoa lá de contas a pagar, e foi combinado o seguinte: essa pessoa do cliente pediu para ela reunir todos os documentos de cobrança desses 15% atrasado, né, digitalizado, e mandar para ela, né? E aí foi resolvido. Depois de 1 ou 2 semanas, né, a Ana conseguiu juntar todos esses documentos, mandou para o cliente, para essa pessoa de contas a pagar, e isso foi resolvido, né, inclusive com a adição de multas e juros para a correção do valor. E para que isso não mais ocorresse, o que a Ana fez? Ela também combinou com essa pessoa de gestão de compras o seguinte: todo documento de cobrança, né, ela combinou tanto com o agente de compras como com a transportadora, o seguinte: a transportadora chega, entrega o equipamento, né? A pessoa no cliente que recebe o equipamento assina lá o recibo, essa pessoa da transportadora digitaliza, né? Porque ela pode estar a milhares de quilômetros de distância, ela digitaliza e já manda imediatamente para a Ana, para a gestora, né? E isso ela vai juntou a cada semana, né? E mandava todos esses documentos, já mandava para contas a pagar. Então foi uma maneira de resolver para agilizar, né? Não ficar mais na dependência de que cada pessoa do cliente fique responsável em botar. Então a Ana identificou essa pessoa de contas a pagar, e essa pessoa concentrou nela a inserção de todos esses documentos de cobrança no SAP, né? E aí essa parte de pagamento foi resolvido, né? Às vezes com alguns dias de atraso, mas devido a essa logística, ok? Na parte de treinamento, o que aconteceu? Ana teve que fazer um trabalho interno, né? Conversar com o pessoal de treinamento e mostrar o seguinte: qual que era o cerne da questão aí. O cliente já está sinalizando o seguinte, que as empresas são enxutas e não tem, né, cursos de muita duração para muitas pessoas, não tem mais mercado, né? O mercado é um indicativo de que o mercado não está mais trabalhando assim, né? As empresas são enxutas, por maior que seja o porte dessa empresa, elas são enxutas, né? Então, é difícil disponibilizar pessoas, né, para fazer treinamento durante muito tempo, ok? Então, foi um trabalho de conscientização com a equipe de treinamento, né, porque não adianta você criar produtos, treinamentos, serviços que não vai ter venda, né? Então, ela explicou e né, esclareceu ao pessoal de treinamento que se não mudar, se não fizer essa alteração, não ia se conseguir mais vender treinamento. Ok? Mesmo que prejudique a parte técnica, né, a parte de aprendizado, tem que ser reduzido, né, tem que se dar um jeito, né? E aí, convenceu, o treinamento foi reduzido, né? E já foi feito, depois de alguns dias, já foi feito, combinado com o cliente, já foi feito a execução desse treinamento conforme a solicitação do cliente. Bom, com relação aos notebooks que o cliente estava solicitando
gratuitamente, né? Então, a Ana, o que ela fez? Olha, ela pegou, ó, não existe no contrato nenhum item que fale que nós estamos fornecendo esses notebooks, né? E nem na proposta, quando nós mandamos a nossa proposta técnica comercial, tinha item, né? Tinha fornecimento de notebook. Então ela mostrou, mas na proposta nós temos esse item, né? Como a proposta é parte integrante do contrato, ela mostrou que na proposta, ó, qualquer dúvida, omissão, divergência das cláusulas desse instrumento contratual, né, em seus anexos, ou termos aditivos, prevalecerá o que consta na proposta técnica. E como na proposta técnica não consta o fornecimento de notebooks, né, então ela negociou. Então o cliente, no fim, pediu, né, para que se fizesse um termo aditivo e incluísse esses notebooks, né, ele pagando e ficando essa pendência, né, pendência segundo o cliente, ficando resolvida. E aí o que aconteceu? Então o cliente entendeu, né, a Ana negociou, o cliente entendeu e ainda ele solicitou um termo aditivo para que se fossem incluídos esses notebooks. Ok? Então aí já teve mais um termo aditivo e a Ana conseguiu resolver o problema vendendo esses notebooks, né? Incluiu na proposta, havendo um termo aditivo. E a solução para o último problema, né, que era o problema de atraso nas entregas naqueles estados, então o que a Ana fez? Ela conversou com o pessoal da transportadora, né, ameaçou aplicar multas, né, porque no contrato da empresa de Ana com a transportadora previa multa em atraso de entrega. Né? Por quê? É um repasse, né? Porque o contrato da empresa com o cliente também tem multas em atraso de entrega. Então, ela ameaçou e pediu para o fornecedor criar um procedimento para que isso não se atrasasse mais. Ok? Bom, então os 4 problemas foram resolvidos, né? E como o contrato, esse contrato que a empresa de Ana tinha com o cliente já estava em processo de negociação para renovação, então ela preventivamente já pediu, né, para o gerente de negócios que estava negociando a renovação desse contrato, ela pediu para que fossem incluídas algumas dessas soluções que ela conseguiu implantar durante esse contrato de execução. Para quê? Para que se já faça uma prevenção. Né? Então vamos lá. Prever o procedimento negociado implantado conforme o item 3A, que é aquele procedimento, né, de o cliente assina o recibo, né, de entrega do equipamento, entrega para a transportadora, ela digitaliza, manda para a empresa junta e manda esses documentos digitalizados para o cliente, né, para a conta a pagar do cliente. E assim, né, ela acertou isso, tanto pediu para incluir esse procedimento, tanto no contrato com o cliente, como no próximo contrato com a transportadora também, esse procedimento. Pediu para incluir na próxima proposta técnica comercial, né, uma lista de possíveis equipamentos que não constam do escopo de fornecimento. Né? Por exemplo, olha, não constam dessa proposta os equipamentos necessários para a operação dos modems, né? Que aí já não dá margem a esse tipo de dúvida de ter ou não de que fornecer aqueles notebooks. E alterar o treinamento, né? Nas próximas propostas, né? Nos próximos fornecimentos de treinamento, já com aquela adequação de 3 dias, né? E 8 horas por dia. Então, aí aquela questão daquele procedimento, né? Do item 3A, né? Que ela acertou tanto, né, na renegociação com o cliente como com a
transportadora, né? Aquele procedimento descrito no item 3A. E aí, praticamente foram resolvidos todos os problemas daquele contrato, né? Redução de gastos, agilidade, né? Controle financeiro, otimização e diminuição de falhas contratuais, que são os focos principais, né, de uma gestão de contrato bem feita. É para isso, né, que você vai fazer uma gestão de contrato, o foco é dar todos esses ganhos, agilidade, controle financeiro, lucratividade, diminuição de custos, né? E foi tudo isso que a Ana conseguiu, né, arrumando a casa da empresa. E, óbvio, ela foi promovida, né? Com toda essa proatividade, toda a solução de todos esses problemas, Ana foi promovida. Bom, agora nessa aula nós vamos ver as vantagens da gestão de contratos, né? Ou as vantagens de uma boa gestão de contratos. Segurança, né? Então, uma boa gestão de contrato vai dar segurança para a sua empresa com relação à gestão, né? Com relação a cumprimentos de prazos, né? Com relação a alinhamento de expectativas. E vai dar segurança também para a outra parte, né? Você fazendo uma boa gestão, você dá uma segurança para todas as partes envolvidas no contrato. Alinhamento de expectativas, né? Então, as partes do contrato, né? O contrato são duas ou mais partes. Então, as partes do contrato têm as expectativas. Então, alguém compra alguma coisa a um preço X e num prazo determinado. Então, as expectativas é que eu recebo o que eu comprei, exatamente o que eu comprei, no prazo que eu quero e pagando no preço e nas condições melhores para mim. Essas são as expectativas de quem compra. E tem as expectativas de quem vende. Eu quero vender o meu produto, né? Quero ter o meu ganho, né? Quero manter esse cliente. Então, uma boa gestão de contratos, né, contribui para que haja esse alinhamento de expectativas, né? Ou seja, o cumprimento de tudo o que foi acordado. Cumprimento dos prazos, né? Isso é óbvio, né? Então, todas as partes envolvidas têm prazos, né? Eu tenho que entregar um objeto, entregar um serviço num determinado prazo. Quem recebeu esse objeto, esse serviço, tem um prazo para me pagar, ok? Então, esse cumprimento de prazo também é gerido pelo gestor de contratos, né? Ele tem que controlar todo esse fluxo, tanto dos eventos financeiros como dos eventos físicos. Tem que ter um controle financeiro, né? Quando você, antes de uma assinatura de contrato, você tem um planejamento, você tem uma estimativa de quanto você vai gastar e de quanto você vai receber, né? Digo você, a empresa. Então, tem um planejamento financeiro. Um bom gestor de contrato vai fazer o controle financeiro do que ocorrer, né? E vai fazer de maneira que o que for planejado seja executado o mais fielmente possível. Ok? Então, o gestor de contratos ele tem que ter esse controle financeiro, né? E isso envolve outras coisas também, data de pagamento, né? Data de recebimento, os impostos estão recolhidos corretamente, né? Então, toda a parte financeira, ok? Ajuda na redução das falhas contratuais, né? Na medida em que a execução, né, o alinhamento das expectativas e execução do contrato, você pode padronizar os termos, né, e reduzir as falhas. Você tem que antever, né, os problemas que podem ocorrer e antever e antecipar para que resolver esses problemas. Okay? E um dos objetivos, né, melhora o relacionamento do cliente. Você fazendo uma boa gestão de contratos, né, você vai deixar o seu cliente satisfeito, né? E principalmente com relação ao alinhamento das expectativas e das expectativas do cliente. Então, o que mais? Melhora a organização da empresa, na medida em que você estiver gerindo vários contratos,
né, você pode otimizar alguns recursos, né, para um recurso para vários contratos. Então, você pode melhorar a organização da empresa. E pode, assim, também criar procedimentos novos, né, que para ir se ajustando a essa gestão de contratos. Ajuda a evitar prejuízos futuros, né, e ações judiciais, né? Então, você fazendo uma boa gestão financeira, você vai evitar o prejuízo. E ações judiciais é isso em último caso, né? Ações judiciais é quando só vai acontecer, né, se constantemente uma das partes não cumpriu o que está no contrato, né? Realmente, uma ou outra ocasião, né, você tem uma falha contratual aqui ou ali, não vai ter esse problema, né, de ação judicial. Então, a ação judicial geralmente é o último caso. Você fazendo uma boa gestão, é óbvio que você vai evitar uma futura ação judicial. Então, você promove maior confiabilidade, né? Você fazendo uma boa gestão, você vai transmitir segurança para o seu cliente, né? Vai deixar o seu cliente confortável com relação, né, à sua empresa. Vai reduzir custos e aumentar a lucratividade também, né? Nem sempre, mas você consegue fazer uma redução de custos, principalmente a redução de custos, né, otimizando, né, todos os seus recursos, tanto os recursos operacionais, recursos físicos e recursos financeiros. Okay? E o objetivo principal é atendimento pleno ao cliente. E você só vai conseguir esse atendimento pleno ao cliente se você fizer uma boa gestão fazendo todo o seu controle. Bom, nessa aula agora nós vamos ver o contexto histórico, né, ou um pouco da história dos contratos. Né? Então vamos lá, nos primórdios, lá, desde o fim do período nômade, né, o início da propriedade privada, né, as relações entre os homens já pressupunham algumas condições, né, alguns contratos sociais. Né? É o que o direito, né, chama, pelo princípio romano, de ubi societatis ibi jus, né? Onde há a sociedade, né, há o direito. Então, as circunstâncias em que as tribos foram se organizando, né, foram formando-se tribos, né, já se pressupõem algumas concordâncias como regras de convivência entre elas, como por exemplo, divisão do trabalho, né, trocas de serviços, né, e até mesmo o surgimento da moeda. Então, muitos autores consideram o surgimento da moeda como um marco, né, como um marco do início dos contratos. Né. Por exemplo, um dos contratos mais antigos, né, eram os contratos de casamento feitos no Antigo Egito. Né. Esses contratos eram contratos pré-nupciais que eram efetuados entre o noivo e o pai da noiva. Né? E basicamente, né, exigia-se um registro público, e basicamente o que se acordava nesses contratos, né, entre o noivo e o pai da noiva, era como seriam divididos os bens em caso de um divórcio. Bom, um dos contratos também mais antigos eram feito pelos hebreus com arrendamento de terra. Né? Os hebreus, há 5.000 anos antes de Cristo, faziam o dono da terra, né? Ele arrendava essa terra para uma outra pessoa, né? E por períodos grandes, eram geralmente em torno de 40 anos esse arrendamento. E durante esse período, a pessoa que estava agora com a terra, ela tinha que pagar esse arrendamento, esse aluguel da terra, com parte, né, da sua produção. Okay? Tem também o Código de Hammurabi, né, que é um código aí da Mesopotâmia, né, aí de 1.500 a 1.400 anos antes de Cristo, né, que basicamente é um código penal, onde ele estabelecia várias punições, né, e tinha um capítulo, vamos dizer, um capítulo, justamente tratando de contratos. Né? E as punições
que vinham desse contrato caso ele não fosse cumprido. E a igreja, né, ou no período medieval, aí, na Idade Média, né, tinham muitos contratos entre os senhores feudais. Né? Um dos contratos aí que tinha também era a cessão de terra. Um senhor feudal, um nobre, né, vamos dizer um nobre, ele cedia a terra para outro nobre, em compensação, né, esse outro nobre daria uma proteção militar, né, ajudaria numa proteção militar para proteger as terras dessa pessoa que tinha cedido. Então, o contrato, né, desde o começo é o consentimento, o acordo entre duas pessoas, né, que com compromissos para resolver qualquer obrigação. Pode ser uma venda, um arrendamento, né? Então, era um nome geral dado a todos os tipos de acordo que existiam entre duas pessoas. Lembrando que nessa época não existia pessoa jurídica, então eram entre pessoas mesmo, pessoas físicas. Então, até chegar aí na consolidação do direito romano, né, o conceito de contrato foi se aproximando até o que nós temos hoje. Né? Não só o conceito de contrato, mas toda a nossa legislação ela tem uma base no direito romano. Né? Então, se você pegar aí os contratos que eram feitos no início do Império Romano, eles tinham muita solenidade, né? Então você tinha dois tipos de contrato. Um em que havia um código de honra, né? de se cumprir o contrato, e outro que era solene, em que os contratos, né? Para firmar um contrato, tinha que se fazer um juramento perante os deuses, né? Para poder ser validado aquele contrato. Bom, e essa ideia de contrato assinado tem força de lei, né? Que nós vamos ver na teoria geral dos contratos, ela diz o seguinte, esse conceito, né? Ele vem desde o direito romano. Então, o contrato firmado, depois de firmado, as suas cláusulas, ele tem poder de lei, né? Uma lei vinculada. Bom, com a Revolução Industrial, então vamos pegar a Revolução Industrial, aí, metade ou final do século XVIII, até o final do século XIX, né, a liberdade contratual atingiu o apogeu. Né? Então, essa liberdade contratual era basicamente absoluta. O que era tratado, acordado, a liberdade, tinha pouca interferência do Estado. Né? Só que essa liberdade, no decorrer do tempo, aí, entrando aí no século XX, essa liberdade já começou a ser reduzida. Né? O Estado começou a intervir mais, né, nessa liberdade contratual. Então, essas restrições, né, essas restrições à liberdade contratual, nós vamos ver aí nos princípios do direito contratual, se baseiam principalmente no conceito da licitude, né, da dignidade humana, né? Nós vamos ver isso com mais profundidade. Então, os contratos, ele tem uma liberdade desde que não fira uma lei ou atinja a dignidade humana. Né? Então, esses conceitos foram introduzidos aí no começo do século XX. Então, essa consagração aí dessa liberdade, ela advém da Revolução Francesa. Né? Então, essa liberdade contratual, né, faz parte daqueles conceitos de liberdade, né, que foram o ápice aí da Revolução Francesa. E hoje, né, se a gente pegar desde o começo dos contratos, onde eram feitos verbalmente, até hoje, né, você vai ver que nós estamos aí já na fase dos contratos digitais. Né?
Então, mais um tempo aí, basicamente todos os contratos que serão feitos, né, daqui a um prazo, um futuro aí não muito remoto, vão ser feitos de forma digital, né? Então, você tem, hoje em dia, diversos contratos que atingem diversas áreas, né? Você tem uma infinidade de contratos que regulam aí a nossa sociedade. Então, hoje, né, o Estado tem um certo controle sobre os contratos. Então, no nosso Código Civil, o Código Civil brasileiro, no artigo 104, existem algumas exigências, né, contratuais em que os contratos têm, não ferindo, né, o conceito principal de liberdade de contratação. Então, vamos lá. O que é um contrato? Então, o contrato é um acordo, né, realizado entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, né, que visa criar, extinguir ou modificar direitos e deveres. Agente. Então, o que é um agente no contrato? É o representante, né? Ele pode ser o representante de uma pessoa jurídica, né? Ou o agente é uma pessoa física. São as pessoas envolvidas e designadas para representar uma empresa dentro do contrato. Ok? Arbitragem. Então, o que acontece? Os contratos, às vezes, trazem alguns problemas de interpretação, alguns conflitos, né? Que quando não são resolvidos entre as partes, eles tem duas opções: ou eles são levados para a justiça, né? Então, no contrato tem lá determinado um foro, então qualquer divergência do contrato, né, ou qualquer problema que ocorrer, é eleito o foro da cidade de São Paulo, por exemplo. Ou então as partes podem optar por uma arbitragem. A arbitragem é uma instituição, né? É feita por uma instituição extrajudicial. Então existem várias câmaras, né, de comércio que têm um tribunal de arbitragem. Então, às vezes é interessante, né, para dirimir qualquer dúvida, qualquer problema do contrato, ao invés de se colocar isso na justiça, as empresas elegem uma entidade de arbitragem, né? Isso é muito comum no comércio internacional, né? Então, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, ela possui um tribunal de arbitragem, né, para fazer esse julgamento, né, de quando encontram um impasse entre as duas partes, para fazer esse julgamento. Quebra de contrato. Então, é quando uma das partes não cumpre o contrato, né? Então, você vai ouvir esse termo, quebra de contrato, quando uma das partes quebra, né, não cumpre o que foi comprometido. Contrato realizado é o mesmo que contrato terminado, né? Todos realizaram as suas partes e o contrato foi encerrado. Cláusula de força maior, né? Para manter o equilíbrio contratual, quem já pegou um contrato vai ver que sempre tem uma cláusula, né, que diz o seguinte: as partes não podem ser responsabilizadas nos casos fortuitos ou de força maior, né? Apesar disso já ser garantido pela legislação, né, sempre essa cláusula é mencionada praticamente em todos os contratos, né? Ou seja, em casos fortuitos são casos aleatórios, são casos que não se esperam e que influenciam no contrato, né? Força maior. Então, o que é? Guerra ou algum problema climático, né? Um furacão derrubou o barracão lá do fornecedor, né? Então, isso é um caso
de fortuito ou de força maior. Então, sempre vai ter essa cláusula nos contratos. Bom, danos liquidados, né? Então é um valor que geralmente se coloca no contrato, mas isso é muito questionado, né? Muitas vezes as partes pedem para que se tire essa cláusula do contrato, né? É a famosa cláusula dos danos indiretos e lucros cessantes. Então, o que acontece? Uma falha contratual de uma parte, pode causar prejuízo e danos para outra parte, né? Então, geralmente, o fornecedor, né, ele vai colocar o seguinte: nós somos responsáveis apenas pelos danos diretos por nós causados, né, excluindo-se os danos indiretos e lucros cessantes, né? Porque é muito difícil, né, uma empresa, né, fazer uma apuração de um valor razoável de danos indiretos e lucros cessantes. Então, esses danos liquidados, vocês vão ouvir mais popularmente conhecido como cláusulas de danos indiretos e lucros cessantes. Negligência é uma falha em exercer o que foi acordado, né, por omissão ou por inobservância das cláusulas contratuais. Boa-fé, né? Então, é honestidade na hora de ser feito o negócio. Então, nós vamos ver isso no direito contratual, o conceito de boa-fé. Então, supõe-se que as partes que acordaram o contrato agiram de boa-fé. Okay? Cláusula de não concorrência. Então, essa é uma cláusula eventual, né? Não existe em todos os contratos, mas é uma cláusula que pode existir, onde uma das partes, né, exige que a outra não trabalhe durante o período do contratual, trabalhe para o concorrente. Ok? Cláusula de confidencialidade. Então, dentro do contrato pode ter uma cláusula em que exige-se de uma parte ou da outra parte, ou de ambas, né, exige que todas as informações trocadas entre elas durante todo o ciclo de vida do contrato se mantenham de uma forma confidencial, né? É um compromisso de confidencialidade. Então, não conformidade é quando a execução de algum evento, de alguma exigência do contrato não é feito de acordo com o que foi combinado, né? Penalidade, então, cláusula de penalidade ou cláusulas de penalidades, né, nós vamos encontrar em contrato. Então, quando não é feito o que é exigido no contrato, é feito de uma maneira errada, ou um atraso, né, um atraso na entrega do equipamento, ou um atraso no pagamento, né? Então, qualquer inobservância do contrato pode estar sujeito à multa, mas essas multas, essas penalidades, elas têm que estar estipuladas no contrato. Okay? Então, basicamente, todos os contratos existem uma cláusula de penalidade. Rescisão e multa rescisória, né? Então, a rescisão é quando uma das partes não cumpre, né? Pode ser totalmente ou parcialmente o que foi acordado, não cumpre, a outra parte pode exigir uma rescisão contratual, ou seja, uma ruptura, um encerramento do contrato e com a aplicação de uma multa, né? Mas para que isso ocorra, precisa existir, né, no contrato precisa prever tanto a forma que essa rescisão pode ser dada e qual a multa que estarão sujeitas as partes no caso da rescisão. Uma outra forma, né, de se romper o contrato é por resilição, né? Então, aí é feito geralmente com um acordo ou quando uma das partes, né, não tem mais condições de exercer, de continuar no contrato, pode ser feito por resilição, né? Também existe o distrato, que está dentro da resilição. Distrato as partes acordam romper, né, encerrar o contrato antes do tempo previsto. E a resolução, né, é uma ruptura contratual quando uma das partes não consegue cumprir, né, o que resta do contrato não consegue cumprir o que lhe deve, né, devido a casos
fortuito ou de força maior. Né? Em todos esses casos de ruptura, né, elas devem, quer dizer, resolução, resilição e rescisão, elas devem estar previstas, né, devem ter cláusulas específicas prevendo isso dentro do contrato. Então, violação. Então, é quando uma das partes, né, viola um dos deveres laterais do contrato, né? Por exemplo, deveres de lealdade, de cooperação. Então, é um termo, né, usado que é violação. Veracidade das negociações, né? Então, aí está atrelado ao princípio da boa-fé. Então, a veracidade é o conceito de que, desde as negociações, a fase pré-contratual, até o encerramento do contrato, todas as informações, todas as ações foram feitas, todas as informações dadas, né, são verídicas, não há uma ação de má-fé pelas partes. Então, garantia, né, a garantia que os fatos que ocorrerão, né, as partes garantem que eles serão feitos de acordo conforme foi acordado. Renúncia, né? Renúncia é uma renúncia a um direito legal. Quando isso for ocorrer, tem que estar escrito no contrato. Está renunciando a um direito legal. E relação direta de consumo é quando você tem um contrato entre uma empresa e um consumidor, que são os chamados contratos de adesão. Outros conceitos, né? Cronograma contratual. Bom, o cronograma contratual, como o nome diz, é um cronograma que consta no contrato. Ele pode estar no corpo do contrato ou pode ser um anexo. Né? Nele consta os eventos, né, físicos e eventos financeiros, quem é o responsável por cada evento, né? E em quais datas esses eventos ocorrerão. Então, é um cronograma contratual. Né? É um cronograma que consta, faz parte integrante do contrato. Penalidades, né? Que nós já falamos antes. Então, quais são as penalidades previstas no contrato? Em caso de atraso de entrega, em caso de atraso no pagamento, que geralmente são as penalidades que constam no contrato. Em caso de ruptura contratual por culpa da outra parte, se cabe multa, né, se cabe uma penalidade, ou por qualquer outra situação. Adjudicação de contrato. Esse termo é mais usado na administração pública. Né? Então, quando uma estatal ou uma parte da administração pública lança um edital de licitação, né, ela espera receber várias propostas de vários proponentes. Então, após ela julgar as propostas por preço ou por técnica, ela vai escolher uma das propostas. Então, a adjudicação é quando a administração pública escolhe uma determinada proposta. Então, estamos adjudicando esse contrato à empresa X. Tá? Então, é um termo muito usado na administração pública. Termo contratual e instrumento contratual basicamente é a mesma coisa. Né? O que é? É o contrato em si, é o corpo, é aquela forma do contrato onde consta as partes, as cláusulas. Né? Qual que é a diferença? Tem uma pequena diferença conceitual aí. O termo contratual ele parte do seguinte princípio. Alguém precisa comprar, um exemplo, né? Alguém precisa comprar um serviço ou um objeto. Ela quer comprar, então ela emite lá uma especificação ou um requisito de proposta. Eu quero comprar determinada coisa nessas condições. Então ela mostra a vontade dela em comprar nas determinadas condições. Né? Existe alguém que quer vender, que é a proponente. Então ela vai fazer uma proposta, né, para atender essa solicitação. Então você tem solicitação e proposta. O conceito é o seguinte, basta que as duas se complementem. Então você tem a solicitação e a proposta, elas já são suficientes
para você fazer um acordo, né? Então surge aí o conceito de termo contratual. O termo contratual seria apenas um documento, né, para formalizar essas duas vontades, a de comprar e a de vender, né? O instrumento contratual não. O instrumento contratual, o conceito é que já é uma coisa mais completa, em que você tem que ter ali nesse instrumento contratual demonstrar todas as vontades, né, das duas partes, tanto da que solicita como da proponente. Gestor de contrato, né, é aquela pessoa que vai, dentro de uma empresa, vai gerir todo o contrato, né, que é o foco do nosso curso. Contratante. Então, no contrato você vai ter contratante e contratado, né? Contratante é a pessoa, né, ou a empresa que vai receber o serviço ou vai receber um produto e vai pagar por isso. E o contratado, geralmente, é quem vai fornecer o serviço e o produto e receber o pagamento. Ok? É como no contrato de aluguel, né? Você tem lá o locador e o locatário. O locador seria o contratante, o contratado seria o locatário. Bom, ferramentas, né? Dentro desses conceitos, quais são as ferramentas usadas, né, para uma gestão de contratos? Então, por exemplo, para cronograma, né? Para cronograma, você pode ter várias ferramentas, né? Por exemplo, o Trello, o próprio Excel, essa plataforma online, né, que é uma ProJuris Empresas, e MS Project. O que é o ideal numa gestão de contrato? O ideal é que você tenha, que a empresa tenha um sistema integrado, né, um ERP, em que possa você fazer o controle de todos os controles através de uma única ferramenta, né? Então, isso muitas vezes não é possível. Você pode ter um sistema muito abrangente, mas que não pega todas as etapas. Olha, você pode ter um cronograma, faz uma gestão de cronograma, né? Faz uma gestão de preço, mas não faz, por exemplo, uma gestão de comunicação. Ok? Mas, de qualquer maneira, você tem ferramentas para o cronograma. Bom, então, nós vamos ver as etapas do gerenciamento de contratos. Então, o gerenciamento de contratos, ele pega todo o ciclo de vida de um contrato, né? Então, começa desde o começo, desde a parte de negociação, né, e vai até o encerramento desse contrato. Essa parte de gestão, então, as etapas, eu gosto de dividir em dois modelos. Um, quando você faz com a administração pública, você é uma empresa privada, né, e vai fazer um fornecimento para uma estatal ou algum órgão da administração pública, né? Então, algumas etapas aqui não vão ocorrer, né, como está descrito aqui. Então, isso daqui, essa descrição é mais para entre empresas privadas, né? Então, vamos lá, vamos falar primeiro, então, da empresa privada. Então, o negócio começa aqui. Vai ter uma prospecção de clientes e fornecedores, né? Vai ter uma busca de negócio. Então, essa busca pode ser ativa ou passiva, né? Passiva como? Você pode buscar por alguém que esteja solicitando uma proposta. Ou não, ativa, quando você vai e procura os clientes para fazer o início de uma negociação, para oferecer seu produto. Então, a solicitação parte do cliente, né, de um futuro cliente. Então, você vai fazer todo o levantamento de custo, o que o cliente realmente deseja, né? E começa-se, então, as negociações. Então, o cliente vai falar, olha, eu vou te mandar, então, uma RFP, que é uma solicitação de proposta, e você me faz uma proposta, né? Feito isso, é óbvio que vai haver conflitos entre a requisição e a proposta, e aí começa a negociação, né? Então, esses conflitos vão ser negociados. Eu tenho uma expectativa, o futuro cliente tem uma expectativa de pagar X,
mas a proposta veio um pouco maior, né? Tem uma expectativa de receber num prazo menor do que a proposta está oferecendo, né? Então, o que vai acontecer? Aí vai entrar na fase de negociação, né? Basicamente, uma negociação, o que se discute é preço, prazo e responsabilidades, né? Responsabilidades, procura-se fazer um equilíbrio dos riscos, né? Uma parte procura dividir o risco com a outra parte. Fechada a negociação, entra-se na parte da minuta do contrato, né? Como que vai ser feito? Geralmente, uma das partes, e geralmente o cliente, o futuro cliente, ele faz essa redação, ele já tem uma minuta pronta, né? Ele vai fazer e vai submeter ao proponente, né? Aí também vão ter outros acertos, né? Vão ter cláusulas ali que não vão agradar o proponente, ele vai querer mudar, né? Vai ser negociado, né? Continua a negociação, até se chegar num acordo. Fechou o preço, fechou o prazo, fechou todas as cláusulas, todo mundo de acordo, né? Faz as alterações e faz a assinatura. Inclusive pode ser digital, né? E depois aí vem a fase mais longa, né? Isso aqui pode levar um mês e meio, 2 meses, algumas semanas, mas a fase mais longa é o acompanhamento e a gestão desse contrato, tá? Bom, eu estou falando aqui da gestão do contrato, né? Por que é importante toda a gestão de contrato participar de todo esse ciclo aqui, né? Conforme a sua empresa for organizada, né, conforme o organograma dela, nem sempre o gestor de contrato é o que negocia, né? Na maioria das empresas que eu trabalhei era assim. Existe um gerente de vendas, um gerente de mercado, que pega o negócio até a assinatura do contrato. Assinado o contrato, ele passa o bastão para o gerente, o gestor de contratos, né? Ou existem empresas em que o gestor, ele pega toda essa fase. A pessoa que negocia, a pessoa que assina o contrato, é a pessoa que vai gerir esse contrato, tá? Mas de uma forma ou de outra, a gestão de contrato tem que participar de todas essas fases, né? Mesmo ela não sendo a negociadora, né, ela tem que participar das negociações. Ela tem que prevenir, né, cláusulas, ela sabe, pela experiência, ela sabe que existem muitas cláusulas aqui que vão prejudicar a sua gestão, que aumentam os riscos da empresa, né? Então, por isso que é importante, mesmo não sendo a pessoa da negociação, ela tem que participar da negociação. Agora, isso geralmente então entre as partes, quando é feito entre duas empresas privadas, né? Quando entra a administração pública, muda um pouquinho esse conceito, né? A administração pública, o que ela vai fazer? Ela vai lançar um edital de licitação, né, onde consta tudo o que ela exige, tudo o que ela deseja comprar, né? E é feito toda essa parte, né, do contrato, e ela vai lançar esse edital. Então, cabe aos interessados, aos proponentes, apenas aceitar ou não essas condições, né? Então, a empresa privada, ela vai participar ou não, ela vai aceitar ou não. Não tem espaço para negociação, nem para alteração no contrato. Então, a administração pública, o estatal, lança edital e já vem aqui, tendo aquela adjudicação, já parte para a assinatura. Então, não tem espaço para a negociação. Pode ser que um detalhezinho ou outro exista, ainda possa ter a possibilidade, né? Mas é muito difícil uma alteração nas condições que a
que a administração pública impõe. Chegamos então ao fim de mais uma Masterclass. A gente apresentou aí em linhas gerais o que é abordado no curso. Eu quero também aproveitar aqui o final da Masterclass, antes de todo mundo ir dormir aí, ou fazer outra coisa, né, assistir Netflix, lembrar que o curso já está disponível dentro da plataforma. Lá a gente aborda em cada um dos pontos que o nosso professor comentou e espero bastante. Aproveitem esse curso que ele é muito importante. Até mais!